caro, minha cara, começou mais um bate-papo com essa dupla de peso, eu, Marcão Nascimento. E eu, DVD Castilho. E hoje vamos falar aqui com muito papo sério. Convidado de muito garbo, muita elegância, um colete espetacular, adorei o coletinho ali, ó, foca no coletinho, foca no coletinho. Edson Boaventura, seja muito bem-vindo, uma salva de palmas pra ele, muito bom. Seja muito bem-vindo. Edson Boaventura, que você é o ufólogo, podemos dizer? Eu sou ufólogo há 40 anos. E primeiro eu queria falar para vocês aí que eu estou muito feliz de estar aqui no Elementar Show, né? Eu assisto e vocês aí são pessoas sensacionais aí. Olha. Eu gosto demais aí, inclusive vocês que estão assistindo aí, pessoal do nosso canal Enigmas e Mistérios, se inscreve no canal deles, hein? Por favor. Então é bem legal, hoje a gente vai estar batendo um papo aqui bem descontraído sobre ufologia. Vamos falar sobre muitas coisas e eu trouxe coisas inéditas também para vocês. Olha, olha. O Edson tava falando pra gente que cada podcast que ele vai, ele leva algo inédito, não é? Isso. E ele já foi em 64 podcasts. Imagina o tanto de coisa que tem na casa desse homem, não é? É muita coisa. Dá pra uns 10 anos de podcast, olha mais aí. ou menos. Inclusive o que ele trouxe hoje é um OVNI que tá estacionado aqui na rua, né? Chegou numa nave assim maravilhosa. Cara, então assim, se perguntar pra você o que você se considera hoje, ufólogo, ou você tem outras atividades que você também se considera aí, que você também fala para as pessoas que você é? Dentro da ufologia eu seria ufólogo, né, que seria um pesquisador que utiliza a metodologia científica, né, e que já teve aí nos casos mais emblemáticos, mais clássicos da ufologia brasileira, né, que seria aí o caso Varginha. Nós participamos do grupo do 7 na investigação desse caso brasileiro, que aconteceu em 1996. O caso da Noite Oficial dos OVNIs, que foi quando mais de 20 objetos voadores não identificados apareceram entre os céus ali de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro, e também o caso da Operação Prato, né? Além desses casos, eu também tive a oportunidade de investigar a primeira abdução, que seria sequestro de uma pessoa, em 1931, ou seja, o caso aconteceu em 1931, foi a primeira abdução brasileira no estado de São Paulo, na cidade de Campinas, com um senhor chamado José Florencio. Inclusive eu cheguei a publicar isso num livro que eu escrevi, que é o Alienígenas no Passado do Brasil. Cara, a gente vai passar por tudo isso, mas o que você já deu um monte de pauta aqui, um monte de coisa pra gente adicionar na pauta. Mas eu trouxe presente, peraí. Olha eu trouxe aí, a nossa já revista, começa o presente logo de cara. Pesquisa, né? É uma revista científica, né? Que trata a ufologia com seriedade. Então trouxe 2 exemplares, um para cada um aí. Esse sobre a Noite Oficial dos OVNIs, e esse aqui é a mais recente, que nós temos aí algumas matérias bem legais. Inclusive eu estava conversando com o produtor de vocês ali nos bastidores, né? Sim. O Marcos Tareto, e ele... Você na hora que viu falou, esse é ET, porque não é... Quem olha com o Marcos Tareto... Aquele tamanho, né? Isso. Aquele tamanho, você fala, olha... Não, eu olhei, eu falei assim, ele deve ser aquele tipo beta, né? Bem grande mesmo, já chegou, né? Já identificou e falou, esse é dos meus. O Tareto ali. E o Tareto, ele vai fazer show daqui a pouco, né? E ele diz que é numa hamburgueria, né, de nerd e tal, que tem negócio do Batman. Nessa revista aí, né, essa última que a gente teve editado, né, dia 9, aliás, o número 9, ela traz uma matéria bem interessante sobre o Batman. O Batman e os aliens, né? Então tem alguns episódios do Batman que ele foi abduzido, e tem um outro episódio que ele estava na Área 51. Provavelmente a gente vai falar também da Área 51 aqui, né? Caraca, que legal, bicho. Assim, tudo que você faz, acho que, né, é envolto de muita curiosidade, absolutamente, muita curiosidade. Eu sou extremamente curioso. Já vamos falar sobre todos esses pontos que você falou e tal. A gente queria saber só uma coisa. O que você ia ser quando crescer que você não virou? Todo mundo queria ser alguma coisa quando crescer. Eu duvido que você falou que você ia ser ufólogo com a sua mãe com 5 anos. A tua mãe ia ter trocado a criança na maternidade. Não, quero outra. Me dá outra. Vou devolver. Mas o que você queria ser quando crescer, cara? Olha, antes de ser ufólogo, eu queria ter sido arqueólogo. Então, eu tinha... o coletinho pelo menos é de arqueólogo, não é pesquisador, né?
Então eu sempre tive essa vontade, né, de ir para o Egito, de conhecer, de escavar certas coisas. E depois que eu entrei no Banco do Brasil, né, que eu acabei não sendo arqueólogo, fui bancário a minha vida toda. Graças a Deus eu aposentei agora esse ano. No começo do ano eu consegui aposentar. E aí tá aposentar. conseguindo se dedicar mais. Isso, se dedicar à ufologia. E assim, quando eu vou fazer ufologia também, eu acabo fazendo um pouquinho de arqueologia. Porque tem algumas áreas onde você consegue pesquisar o fenômeno ufológico e também visitar sítios arqueológicos ou paleontológicos. E lá a gente visita algumas grutas, algumas cavernas, vê pinturas rupestres. E às vezes a própria pintura rupestre está atrelada ao fenômeno ufológico. Ou seja, seria uma visão que os primitivos talvez tiveram do fenômeno ufológico, das naves e dos tripulantes, e eles registraram aquilo em cavernas. Como não tinha livro, não tinha televisão, nada disso, o jeito era pegar lá e pintar, fazer as pinturas nas cavernas. Existem muitas pinturas, principalmente egípcias, tudo, que mostram ali os deuses que eles consideravam os deuses, se relacionando com os homens, e esses deuses eles sempre têm uma cara de águia ou de dragão, enfim. Esses deuses que os egípcios se relacionavam bem lá na antiguidade, poderiam ser extraterrestres? Já eram extraterrestres? Então, há uma teoria que fala que alguns desses deuses poderiam ser tripulantes de OVNIs. Eu vou falar de um específico. Por exemplo, a deusa Bastet, que ela é corpo de gente e cara de gato. Ou a deusa Sekhmet, que é corpo de gente e cara de leão. Esse deus egípcio, ele já foi descrito por pessoas de várias partes do mundo que tiveram contato com supostos discos voadores, né, aparatos, naves, e dessas naves desceram seres com essas características antropomorfas, ou seja, corpo de gente e cabeça de animal, né? E era justamente parecido com um felino. Por exemplo, teve um caso que eu particularmente investiguei, e ele aconteceu em 1946, no litoral de São Paulo, na cidade do Guarujá, próximo ao antigo cassino, que hoje não existe mais. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui o desenho que a testemunha fez desse ser felino. E o interessante é que o objeto pousou, era um disco, aqui ó. Interessante, rapaz. Isso aqui é o desenho da época, 1946. Era um ser, né, com corpo de gente, cara de gato, né? E tinha o disco. E é um disco voador perfeito. Com o trenzinho, né, de aterrissagem, tudo. Isso eu cheguei a publicar no meu livro também, porque é um caso antes da era moderna dos discos voadores, né? Que os discos voadores vai fazer aniversário dia 24 de junho, né? De 2021, vai fazer 74 anos. O que vai fazer? A ufologia, né? O fenômeno dos OVNIs vai fazer 74 anos. As primeiras aparições registradas e comprovadas são a primeira oficial, 24 de junho de 1947 nos Estados Unidos. Qual que foi essa? Foi o caso Kenneth Arnold, um piloto civil que observou 9 objetos voadores não identificados em Cascade, em Washington, no Monte Rainier. Então ele observou isso, a imprensa divulgou de forma maciça, e aí ele falou que esses objetos faziam um movimento de pires quicando na água. Por isso que ficou Flying Saucer. Saucer pires, flying voador. Pires voador, que depois aportuguesou para disco voador. Mas o interessante que eu queria falar para vocês é o seguinte: esse caso, por exemplo, da cara de gato, ele não apareceu só no Guarujá. Num primeiro momento eu achei um negócio absurdo, né? A gente ter um caso desse tipo, mas eu perguntei para alguns pesquisadores de fora se eles tinham conhecimento de alguma tipologia que era
corpo de gente, cara de gato. E aí eu fui descobrindo que, por exemplo, na Argentina, na cidade de Santa Isabel, na Argentina, em 1972 teve um caso. Em Itajubá, Minas Gerais, em 1967 teve outro caso. Em Iporanga, no Vale do Ribeira, em São Paulo, em 1996 teve outro caso. Enfim, era uma tipologia rara, que acontece vez ou outra na ufologia, mas que existe. Então os deuses egípcios antropomorfos poderiam sim estar significando aí um tripulante de um objeto desse que no momento oportuno, antigo da história, fez contato com o faraó. Como o faraó era o próprio Deus na Terra, sim, ele tinha o contato direto com essa civilização mais avançada de deuses. Cara, ô Edson, você falou dos seres antropomórficos aí, seres com cara de gato, tudo. Eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de ser extraterrestre. Porque eu até então conhecia e já tinha ouvido falar de 3 classes, que são os Greys, os reptilianos e aquela que é uma forma mais de fluido, de energia, é isso mesmo? Na verdade, a gente convencionou assim, bem simplista, a tipologia. Tem o Grey, que é aquele baixinho, cabeçudo, de olho preto. Esse corresponde a 80% dos casos. 80% dos casos são Greys? São Greys. Aí você teria 15% dos casos, os betas, que são parecidos conosco, só tendo uma aparência mais bonita, assim. Né? Então geralmente são aqueles loiros de olho azul, cabeludo. São os anjos. Parecido, eles geralmente falam, né, que são criaturas angelicais. O Rodrigo Hilbert, né? Eles fazem fogões, assam peixes. Eu tinha certeza que aquele homem não era desse mundo. Eu tinha certeza, de outro mundo. O Brad Pitt, né? Esses daí devem ser tudo daquela estirpe, vamos dizer assim. E 5% dos casos são casos bizarros, tipo o caso do ET de Varginha, da criatura lá de Varginha. Seres com o corpo todo coberto de pelos, robóticos, seres energéticos, que às vezes também são confundidos com fantasmas, né? Com coisas assim. Com vultos. E aí os antropomórficos entram nesse 5%? Também entram. E os reptilianos? Os reptilianos também no 5%. Não é tão, assim, embora o pessoal fala muito de reptiliano, né? Não esse reptiliano que muda o olhinho, né? Que a rainha da Inglaterra é uma reptiliana. Isso aí eu não acredito. Claro. Mas existe uma tipologia de seres que parecem répteis. Parece que é uma espécie de dinossauro que evoluiu e, vez ou outra, ele tem uma certa interação com a população terrestre. Eu achava que esse era uma incidência muito maior. Não, você está falando em 5%, eu imaginava que era quase ali pau não. a pau com os Greys. O Greys é 80%. São aqueles que fazem experiências genéticas, são os que fazem implantes, que coletam animais também, fazem mutilações de animais. Já foram vistos, inclusive, Greys junto com aquele famigerado chupa-cabra, né? Teve na década nisso, mas que bom, vamos falar disso. Na década de 90 teve o tal do chupa-cabra, né? Que foi aqui, por exemplo, no Brasil, teve vários casos de ataques a animais. Não, era como um todo, né? Brasil, México. Começou em Porto Rico. Cara, e era assustador. E depois Argentina, vários países aí, Peru. E depois a Europa também teve alguns ataques, na Espanha, Portugal, enfim. No Brasil foi mais no finalzinho da década de 90, ali 96, 97, 98, foi quando deu o boom aqui. Inclusive tem um professor chamado Carlos Alberto Machado, ele escreveu um livro chamado Olhos de Dragão. Né? Você consegue até comprar ainda esse livro aí pela Amazon. Acho que tem a parte, vamos dizer assim, digital, né? O livro em digital. O físico, eu acredito que já esgotou. Mas ele traz ali análises do pelo do chupacabras, faz um trabalho bem científico e acadêmico em cima daquela casuística. Pegou algumas análises de animais atacados, alguma gosma que às vezes ficou diferente, né? Então ele fez um trabalho bem primoroso desses ataques aí. E alguns Greys também eram vistos juntos
com esses chupacabras, que na verdade era uma espécie de animal biológico, ou robô biológico, que coletava certos fluidos, sangue, algumas partes do animal que era de interesse para eles. A gente até brinca, né? Vai ver que eles queriam fazer um churrasco, alguma coisa, né, alienígena. Mas eles então vieram no intuito de coletar material. Coletar material. E esse fenômeno do chupacabra, que atacava ovelhas, cabras, às vezes cachorro, animais, aves, por exemplo, né, patos, galinhas, tal. Tem até ataque de seres humanos, tá? Mas é bem pouco, mas tem. É diferente do fenômeno das mutilações de animais, que já é um fenômeno que ocorria mais na época de 1970, teve grandes casos nos Estados Unidos, né? Tem o famoso caso Snip, que era um cavalo que apareceu morto e totalmente dissecado a parte da cabeça, sendo que o osso estava totalmente limpo. Então a cabeça dele aparecia o osso totalmente agonia, só de limpo, falar, o resto Brasil. tudo normal e não tinha merda. sangue, ou seja, provavelmente essas incisões, né, essas retiradas de alguns tecidos, órgãos também internos, eram feitas dentro da nave e depois o animal era largado, né, a carcaça ali. E os animais de rapina, o interessante é que eles não chegavam perto das carcaças também. Tinha alguma coisa ali que o próprio animal de rapina entendia ou sentia e não se aproximava. Então o animal ele entrava num estado de putrefação normal, mas o abutre, o urubu não comia, não comia. Que loucura, cara. Então assim, o chupacabra, então, na comunidade de ufologia é entendido como sendo um evento ufológico. Exatamente, é um evento ufológico. Caraca, e tem muita coisa que a gente aqui do grande público não faz ideia, não é? Sobre o chupacabra. Muita coisa, por exemplo, deve ter sido... Tem um serviço de inteligência brasileiro que agrega todas essas informações e filtra o que pode ser passado, o que não pode ser passado? Olha, cada órgão tem, vamos dizer assim, um centro de inteligência onde é registrado, vez ou outra, esses fatos. O que tem mais casos, assim, mais relatórios, é a aeronáutica, porque geralmente esses objetos estão voando, então a aeronáutica tem um procedimento específico para tratar o assunto OVNI. A marinha também, porque tem muito objeto entrando e saindo de dentro do mar, que é o OSNI, objeto submarino não identificado. E o exército, vez ou outra, tem alguma ocorrência em que ele registra ali. Só que tudo isso é centralizado em Brasília, nas 3 armas. Certo. E com certeza ali a parte de inteligência também, a ABIN também deve estar enfronhada nisso, porque eles também pesquisam desde a época da Operação Prato, na década de 70, que o extinto SNI, que agora é a ABIN, já pesquisava o fenômeno também, porque eles tinham interesse em saber o que era aquilo que estava acontecendo. E aí quando eu falo assim de militares tem procedimento, eu trouxe aqui de forma inédita para vocês um normativo, um regulamento para salvaguarda de assuntos sigilosos de 77 do Exército. Tá? É o livrinho que eu ganhei de um dos militares, né? Que atesta, vamos dizer assim, o acobertamento de assuntos referente a quando a classificação é ultra secreta. E esse aqui, ó, é um outro da aeronáutica, eu trouxe da aeronáutica também. Esse aqui é mais antigo, é de 1990, chama NPA 9C. Ó, confidencial do Ministério da Aeronáutica, procedimentos a serem adotados pelos órgãos ATC e ATS no caso de avistamento de objeto voador não identificado. Esse aqui ele foi feito com base na diretriz específica 04 de 89 e nessa diretriz ela traz aqui um questionário com algumas perguntas que devem ser feitas pela aeronáutica às testemunhas dos OVNIs. E nesse outro específico, nessa NPA, a gente tem no item número 4.7 uma orientação bem interessante. Fala assim: havendo telefonemas de jornalistas
ou curiosos, entre aspas, curiosos entenda ufólogo, que é a gente chata, que às vezes a gente quer saber o que eles estão escondendo. Solicitando informações, responder que não está autorizado a fornecê-las. E ponto. Então, existe um procedimento de acobertamento, claro. Eu posso ver? Sim, claro, pode. Que loucura isso, agora, bicho. Então, esse é o mais recente, tá? Agora, olha que coisa interessante. Ali ele fala de OVNI, objeto voador não identificado. A aeronáutica, por exemplo, ela foi mudando a nomenclatura do fenômeno ao longo do tempo. A primeira nomenclatura utilizada era MANI, Movimento Aéreo Não Identificado. Depois, ela criou um órgão chamado CIOANI, Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que pesquisava os OANIs, Objetos Aéreos Não Identificados. Depois é que virou OVNI, disco voador, e hoje sabe como que chama? Como é que é chamado hoje? Tráfego Hotel. Tráfego Hotel? Pô, mas que nome sem graça. E aí, ó, nesse normativo que é recentíssimo aqui, ó, esse aqui é a NOS da VIG 07, emitida em 1 de março de 2008 pelo CISDABRA. Ela fala a respeito, isso aqui foi um amigo meu que deu, aí tem partes que são de segurança nacional, então ele não podia me passar. O que era possível a gente ficar sabendo, ele deixou aberto. Então aqui, ó, tráfego hotel. Eu vou ler para vocês aqui, ó. O tráfego hotel, segundo a Aeronáutica Brasileira hoje, é um tráfego aéreo desconhecido, observado pela população em geral. Na maioria das vezes, esse tipo de tráfego é confundido ou correlacionado com objetos voadores não identificados OVNIs, seja pela forma ou pelo comportamento em voo incomum. Essas observações normalmente não são detectadas pelos radares do CISDABRA, mas deverão ser catalogadas pela 6ª Seção do Estado-Maior combinado do CONDABRA. Quando fala combinado é porque as 3 armas estão juntas ali, Marinha, Exército e Aeronáutica, ou seja, eles catalogam e fica tudo lá. Então hoje a gente tem uma área que é a Área Especial 12, onde fica tudo registrado a respeito de OVNI. E por que eles usam tráfego hotel? Porque muitos dos ufólogos, radioamadores tal, começaram a interceptar algumas comunicações de pilotos, né, que estavam vendo OVNI. E aí, para eles darem um despiste, eles colocaram o tráfego hotel, porque aí você não vai sacar... Não está totalmente ligado. Não está ligado, assim, a pessoa escuta lá... você ouvindo, tô com tráfego hotel aqui. Hoje sim, mas na época em que isso foi instituído... Você não ia associar com isso. Não ia associar. E aí, vários casos de OVNIs, que eles estavam ali monitorando, acompanhando, até investigando, passaram batido. Eu posso ler essa ficha aqui de perguntas? Então, aí pode ler. Tem algum problema? Não, deixa eu só fazer uma pergunta. Nada disso vai fazer a gente ser preso, né? Então, a minha pergunta é essa. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Se não aconteceu nada comigo até hoje, a gente só recebeu ameaça, né? Na época de Varginha, a gente foi ameaçado, né? Sabe lá por quem? Provavelmente por órgão de inteligência do Exército, porque o Exército é que assumiu toda a investigação do caso Varginha. A gente vai querer falar depois de cada caso que teve no Brasil, vamos falar de Área 51 e tudo mais, mas eu achei muito interessante que ele falou do questionário, eu falei, cara, eu queria muito saber como que eles perguntam. E sei lá, é bem estranho. Tá, ó, como e quando foi que notou pela primeira vez os objetos? Depois, quantos eram, em que posição estavam? Estavam voando próximo um do outro? Pode descrever o objeto? Aí ele começa, forma, qual a forma? Tamanho, qual a cor? Qual a formação, som, rastro, velocidade, trajetória, profundidade. Aí período de duração da observação. O objeto mudou de aparência ou de cor? Estava sozinho ou acompanhado? No caso afirmativo, por quantas pessoas? Qual a distância entre o ponto de observação e o OVNI? Qual a duração da observação? Existem provas físicas, fotografia, filme ou amostras? Observação a olho nu ou algum dispositivo óptico? Condições de tempo presente meteorológica, qual era? Dados pessoais do observador, ele pede nome, endereço, idade, grau de instrução e ocupação principal. Depois, possui ou não conhecimentos técnicos, no caso afirmativo, quais? Técnicos do quê, né? Às vezes aeronáutico, né? Tudo mais. O científico. E aí, dados complementares. Cara, eu achei interessantíssimo, porque são perguntas
bem direcionadas, né? Tipo, são bem diretas do que são, né? O que eu achei interessante aqui nesse regulamento de salvaguarda para assuntos sigilosos também, que é do Exército, lá da década de 70, que eles dividem os assuntos sigilosos relacionados a esse tema da seguinte forma: os assuntos sigilosos serão classificados de acordo com a sua natureza ou finalidade, em função da sua necessidade de segurança do Estado, em um dos seguintes graus de sigilo: reservado, ok. Esse é o menor grau de sigilo. Confidencial, um pouquinho mais sério, gente. Não é? Secreto, e aí tem o ultra secreto. Esse aí que entra a Varginha. Todos esses estão arquivados como ultra secreto. Isso, por exemplo, Operação Prato foi confidencial. Alguns documentos secretos. Quando envolve seres, assim, geralmente é secreto ou ultra secreto. No caso de Varginha, ultra secreto. Alguns documentos, eu conversei com alguns dos militares, né, que participaram daquelas operações e que tiveram acesso ao material. Eles me falaram que tinha documentos que foram classificados como reservado, confidencial, secreto e ultra secreto. Então tinha os 4 níveis de sigilo. Ultra secreto seria tipo o quê? Só os generais mesmo? Só os pica que vão saber? Só o pessoal lá em cima. Né? Porque geralmente, como que o militar ele trabalha? Ele trabalha de forma assim, segmentada. Ele pega um oficial e fala: ó, você vai analisar a marca do pouso, por exemplo. Por exemplo, uma marca de pouso dessa que aconteceu dentro da escola de especialista da aeronáutica. Então você vai pesquisar isso. O outro vai pesquisar o depoimento das testemunhas que viram. Então ele vai trazer o relatório completo sobre aquilo. O outro vai ver as características do objeto. Então são 3 militares diferentes que não vão se conversar entre si e que vão entregar um relatório final. Quer dizer, cada um determinado um determinado general lá, sim, que aí sim vai ter a informação geral completa e aí vai entender o que aconteceu naquela situação. Caramba, ô Edson, tem muita coisa pra gente falar. Eu queria... assustador. Eu não vou conseguir ir embora daqui. Eu preciso de uma arma. Eu preciso atirar pra cima. Eu juro. Só vou ler rapidinho. Eu abri a primeira página. Aí tem as disposições iniciais desse último documento aqui da Aeronáutica de 2008. Espero Deus que eu não seja preso por isso. Gente, eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Foi culpa do Edson que trouxe aqui. Pode convidar. Tá escrito aqui, diariamente... disposições iniciais, explicando por que o documento existe. Os meios de detecção da CISDABRA visualizam um número considerável de tráfegos aéreos que, por não serem correlacionados com nenhum plano de voo conhecido e por não manterem contato bilateral com os órgãos de controle, são classificados como tráfegos aéreos desconhecidos. Todo dia. Todo dia. Então, considerável. Mas aí eu tenho que fazer uma ressalva aí. Quando ele fala desconhecido, pode ser OVNI? Pode, mas também pode ser... né? Isso, exatamente. Então o Condabra, ele cuida dessa parte aí de drogas também. Então tem voos clandestinos, que o cara desliga o transponder da aeronave, então você não tem a identificação. Voa cego, voa no escuro. Tanto para ele quanto exatamente. Mas aí são esse tráfego de drogas que ocorre geralmente nas fronteiras, né? Então, responsabilidade do Condabra. Hoje não chama mais Condabra, tá? Eles ficam mudando o nome também desse lugar. Antes era a 4ª subchefia, depois virou no Condabra, depois virou Condabra e hoje é Congap. Ou Congar, é alguma coisa assim. Mas toda hora muda. Rapidinho, eu vou ter que... Por favor. Aeronaves com essas características não representam, em princípio, ameaça aeroespacial. Não, eu gosto muito dos comentários que tem. Estão ligadas, vírgula, quase sempre, vírgula, ao uso irregular do espaço aéreo brasileiro. Eu estou apavorado, Ed. Eu não vou mentir pra você. Estou apavorado. Eu tenho uns pilotos amigos que eu já conversei com eles. E às vezes eles estão lá vendo um OVNI e tal, aí eles reportam, porque existe um procedimento, mesmo sendo piloto civil, né, dessas companhias aí normais, né, por exemplo, TAM, né, aí eles falam o seguinte: tô vendo o OVNI aqui, liga, aí tá próximo aqui da aeronave, aí o cara
tranquiliza, né, lá do Sindacta, né, fala assim, não, fica tranquilo, isso aí o pessoal vê normalmente, mas não tem nenhum caso de acidente aéreo, tal. Nunca fomos atacados. Vou fazer o seguinte, vou mudar o seu plano de voo aqui, né, você sobe para tanto, ou desce, vai para cá, para lá, pega a pista tal, não sei o que, e aí segue. Querido, mas assim, não mexe com eles que eles não mexem com a gente. Desvia. Mas assim, casos de acidente, às vezes ocorrem. E, inclusive, a coisa inédita que eu trouxe para vocês é justamente sobre um acidente que aconteceu. Meu Deus do céu. E aí, foi um caso do litoral que eu pesquisei na época, em novembro de 96. Foi um caso que também saiu no Fantástico naquela época. Um caso pouco falado atualmente. Mas foi o que? Uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça, aqueles tucanos T-27, sobre o litoral de Santos ali. Isso aconteceu no dia 16 de novembro de 1996. E o que aconteceu? Um acidente, né? A aeronave simplesmente ela caiu. O tucano, que era pilotado pelo piloto Renato Barreto, que é esse que está aí. Na época o pessoal estava filmando a aeronave, né, a Esquadrilha da Fumaça. E aí a gente vê aqui um pontinho. Apareceu um objeto pequeno. Pode mostrar, né? Pode. De 90 centímetros de diâmetro a 1 metro, 1,10 m no máximo. Tá, cadê? Não, é outro dedo, ó. Tá, e ele aqui, passou... Aí aqui o vermelhinho aqui. E depois ele já tinha passado. Aqui. Aí quando ele passou, o que aconteceu? A asa do avião, ela desprendeu e caiu. Só dele passar perto. Ele passou perto, deve ter dado um baque de ar na asa. Aí a asa fez assim, ó, tlec, tlec, e caiu a asa. Só que o avião, a coisa esquisita que aconteceu, é que o avião, quando perde uma asa, isso eu já conversei com técnicos da aeronáutica mesmo, engenheiros e tal. Eles falaram, ó, tem que entrar em parafuso imediatamente. E não entrou. Pela filmagem você vê que o avião foi indo, como se uma força sustentasse o avião. Ele falou, impossível, mas aconteceu isso. Então pode ser que esse objeto, quando ele passou, ele viu o problema que aconteceu, mesmo porque quando eles analisaram todo os destroços do avião que caiu no mar, caiu inclusive em cima de um banhista, levando ele à morte, né, porque acabou cortando a perna, o braço, e ele veio a óbito, um jovem que veio a falecer. Outros ficaram um pouco feridos, mas ferimentos leves. E o piloto, ele ejetou, ainda deu tempo, ele disse que sentiu um baque e tal, mas não percebeu muito bem o que era, mas aí quando ele viu que o negócio tinha perdido a asa, ele pegou e ejetou. E também não teve ferimentos. Mas o que acontece? Esse objeto que foi filmado por 2 câmeras de pessoas que estavam na praia filmando toda essa acrobacia, né, dos tucanos lá da Esquadrilha da Fumaça, eles tinham a fita de que alguma coisa passou a 1.200 até 1.500 km por hora numa ascendente, e provavelmente aquele deslocamento de ar deu o baque na asa. Quando eles analisaram os destroços, eles descobriram que tinha fadiga no material. Mas essa fadiga pode ter sido acelerado o processo para ruptura, né, em função desse baque de vento que o objeto menor ali que passou causou e que foi filmado. Fora isso, nós na época entrevistamos 2 garotos que estavam em cima do morro. Aqui é o local onde eles estão apontando, né? Ele falando que tinha visto um objeto pousar. Ele não chegou bem pousar, ficou planando sobre a vegetação, esse local aqui, e de repente esse objeto ele se dividiu em 3. 2 objetos pequenininhos, que seriam essas bolinhas. Uma delas foi em direção à Esquadrilha da Fumaça, que eles estavam assistindo de cima do morro. Sim. Essa apresentação. E a outra foi para o outro lado, e o objeto maior, que era um disco, segundo eles, aluminizado, meio cinza, chumbo, aquele foi tipo que pousando. Inclusive, na hora que isso começou a acontecer, eles vazaram, correram. Você é um moleque, você vê um negócio contaram para os pais. Se eu ver agora, eu corro. Você tá louco. Contaram para os pais, né? E os pais, a princípio, não acreditaram,
mas depois, quando saiu no Fantástico, né, que tinha sido filmado, isso aqui é o jornal da época, ó, que fala aí do o OVNI teria derrubado o Tucano em 96, né? Eu vou ler o que tá aqui, que tem um negócio. E em 96, isso foi em novembro, nós fomos chamados pela Base Aérea de Santos, naquela época, para ministrar uma palestra sobre OVNIs para 25 militares. Foi uma reunião fechada dentro do auditório da Base Aérea de Santos. O convite partiu do coronel Marco Aurélio Ferreira da Gama, mais conhecido como Coronel Gama, né? E lá tinham vários militares de inteligência, estava o Capitão Paraná, e outras, um major também, alguns pilotos, controladores de tráfego aéreo. E isso foi interessante porque conforme a gente ia passando as informações, o pessoal, você via que estava atento. E no final o comandante pediu para a gente sentar na plateia, e aí ele ia chamando um a um aqueles pilotos com relatos para contar. Eu escutei mais de 9 relatos ocorridos no litoral paulista referente a OVNIs naquela época. Lendo isso aqui o dia inteiro, meu Deus, que loucura. Então quer dizer que você está me dizendo que o Exército de vez em quando te chama para fazer palestras? Não, a Aeronáutica me chamou uma única vez. Para fazer uma palestra para militares que passaram por uma experiência ufológica. Isso, eles queriam saber o que a gente sabia sobre OVNIs. Não, peraí, que foi 11 dias antes do acidente que você foi lá. Foi, dia 5 de novembro. Olha a loucura disso. 5 de novembro eu fui chamado e depois ocorreu o acidente no dia 16 de novembro. Marcão, o que eu tô falando é do seguinte. Nós temos aqui um programa de entretenimento, não é? Esse jornal aqui, ó, Travessia. A gente tem um programa de entretenimento. E eu tô com o cu na mão agora, eu não tô legal, não tô E quando a gente chega no. Ufologia é um tema bacana pra gente tratar, pra gente discutir sobre isso, conversar sobre isso. É um negócio. Agora, quando você é chamado pela Aeronáutica pra falar com o pessoal da Aeronáutica que passou, quer dizer, é um negócio muito maior. É um negócio muito mais sério do que a gente que tá encarando aqui, levando até como entretenimento. Então é um negócio. Isso é uma comprovação. É você, eu tô chateado. Não, eu também. Agora assim, a gente tá falando aqui né, existem relatórios, por exemplo, da Aeronáutica. Eu tenho alguns aqui. Hoje eu tenho mais de 2.000 páginas de documentação da Aeronáutica, Marinha, Exército. Tal. Eu trouxe um original, que esse aqui eu ganhei de um militar, né, que... eu posso fazer uma pergunta que pode prejudicar, que, enfim, se precisar a gente corta depois, mas, por exemplo, você portar esse material, isso é legal? É legal porque eu já escrevi para eles, falei se eles queriam esse material de volta, e aí, para não complicar para eles, como o material já havia vazado por outros militares, eles falam que e era um herói, né? Na verdade, era o Brigadeiro Vaz que deixou isso aí vazar. E ele era um herói da Força Aérea, então eles não iriam deixar manchar o nome do Brigadeiro Vaz. Então eles falaram assim que eles não reconheciam esse material, embora tá tudo assinado, fala né? Que não é nada, né? Fala que não é nada e deixa quieto. E isso aqui vai para o museu, que eu tenho um projeto de fazer um museu ufológico, e a gente tá tentando juntar grana para fazer isso, né? E lá a gente vai disponibilizar esse material da Aeronáutica. O Brigadeiro Vaz é esse aqui. Esse daqui é o Major Zani, que pesquisava operacionalmente os casos. Isso aqui são documentos de casos que eles pesquisaram, por exemplo, em Lins. Isso aqui foi o caso da dona Maria Sintra, de 68. Então eles tiveram todo um projeto de investigação naquela época para tratar de forma científica o assunto e trazer respostas para o Ministério da Aeronáutica, a Aeronáutica, sobre esse fenômeno que estava assolando não só o interior de São Paulo, mas também outras regiões. Por exemplo, isso aqui é um relatório do litoral paulista, um pouso de um OVNI que ocorreu no Morro da Nova Sintra, lá na Lagoa da Saudade. Tem o desenho aqui que foi feito da criatura, né, do ser, da nave. É um Grey. Deixa eu mostrar pro pessoal. Com capacete. Essa daqui eu tenho até medo de pegar, rapaz. O negócio tá tão bem cuidadinho. Ó, peraí. Dá pra ver aí? Ó, dá pra ver?
Caraca, bicho. E tem as marcas de pouso também que eles tiraram as fotos. Eu tô apavorado, Edson. Eu não vou mentir pra você, não. Eu tô apavorado, juro por Deus, velho. Morro de medo dessas coisas. Deixa eu te perguntar um negócio. Você fala muito sobre fazer de forma científica, né? Explica pra gente o que é esse fazer de forma científica. Tá. Porque assim, por exemplo, a gente sabe que existem relatos, existem testemunhas falando, etc. Mas o que você teria, por exemplo, para comprovar qualquer coisa, não tá totalmente disponível. É sempre uma luta para você tentar pegar o máximo. Então, como é que você consegue comprovar cientificamente? Explica isso, como é que funciona então, esse processo? O que chega na mão dos ufólogos civis, no caso, no meu grupo, que é o GUG, Grupo Ufológico do Guarujá, a gente procura se tem alguma evidência física de material e explosão do OVNI, alguma coisa que fique, marcas, né, no solo e tal. A gente tem como analisar isso. E a gente usa o que? A ciência para fazer essas análises. Por exemplo, vou pegar um caso. Esse aqui é uns fragmentos de uma explosão de um OVNI que ocorreu em Ubatuba em 1957 e foi um filho de um ex-militar do Exército que me deu esses fragmentos. Na época que aconteceu o fato foi bem divulgado no jornal O Globo, que é um jornal carioca, pelo Ibrahim Suede, foi divulgado na revista O Cruzeiro, e alguns ufólogos fizeram análises naquela época e descobriram que o objeto, esses fragmentos eram magnésio quase puro, 99,9. Nesses fragmentos que eu recebi do militar, eu resolvi também fazer algumas análises na USP. Esse é um dos laudos que foi feito lá na USP. Na última página a gente tem a conclusão do que seria a composição do material. Deu 99,3% de magnésio, sendo que o resto era um óxido de magnésio, ou seja, em função de ter ocorrido o caso no litoral, na praia, tem muita salinidade. Certo. Então, na verdade, os 0,07 era magnésio enferrujado, vamos dizer assim. Tá, e oxidado. E na natureza o magnésio ele aparece puro desse jeito? Não. Quer dizer, isso daqui é um elemento que não tem nada manufaturado. Aí você poderia falar assim, mas não poderia ter sido um meteorito, né? Porque meteoritos caem. Certo. Meteorito não é. Eu levei para 2 especialistas de meteorito, a Maria Zuccolotto, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, e para o Paulo Anselmo Mattioli, que é de um museu lá do Litoral Paulista. Os dois são especialistas em meteorito, analisaram e falaram o seguinte: olha, isso aqui não é meteorito, é algo manufaturado, porque meteorito que tenha em sua composição magnésio, no máximo vai ter 26%. Combinado com outros elementos, né? Níquel, ferro, estanfiodita, farrigitonita, essas coisas. E aí, nesse caso, ele é puro. Não tem meteorito 99 ponto não alguma tem coisa. Lugar nenhum. Não, então não é meteorito. Eu tenho laudos também deles falando que não é meteorito. Ou seja, isso aqui é algo diferente. E quando eu falo diferente, não que seja um material extraterrestre. Certo. Algo que não foi catalogado ainda, porque todo o universo ele é feito dos mesmos elementos químicos. Então, se tem magnésio aqui, vai ter lá. Só que tem uma diferença. Hoje, por exemplo, o Jacques Vallée, que é consultor da NASA e do Bigelow Aerospace, né, do Bob Bigelow, lá, aquele bilionário norte-americano, que está envolvido com OVNI também, tudo aí, ele esteve na Argentina, no Museu OVNI, que tem um museu lá. Eu tive lá também visitando esse museu. Tem até uma matéria nessa revista aqui, dá uma olhada sobre metais de OVNIs. Então eu estive lá porque tinha um pedaço desse OVNI que explodiu em Ubatuba lá no Museu da Argentina. O mesmo pedaço desse... que foi dado pelo Dr. Olavo Fontes, que era um carioca, que recebeu do Ibrahim Suede, e aí numa convenção que teve no Rio de Janeiro, e veio esse argentino, que era o Ojeda, ele acabou pegando um pedaço e dando para o Ojeda. Ele levou para a Argentina, depois ele doou para Andréa Simondini e para a mãe dela, que tem um museu hoje na região de Entre Rios, lá na Argentina. E eu estive lá visitando. E o Jacques Vallée foi lá, pegou amostras. O Jacques Vallée é aquele ali, ó, da foto.
junto com a Andrea Simondini. Os fragmentos que ela tem são maiores que os meus. E levando para os Estados Unidos, esse físico francês, junto com outro pesquisador de Stanford, da Universidade de Stanford, que é o Peter Sturrock, eles fizeram análises isotópicas nesse fragmento aí, nesse magnésio. E sabe o que eles descobriram? Que a composição isotópica disso aí não corresponde à composição isotópica do magnésio terrestre. Então, ou seja, grande a gente não pode falar de ser um magnésio de fora. A gente não pode falar que é algo extraterrestre, mas da Terra a gente sabe que não é. Sabe que não é. Não é magnésio terrestre, mas é magnésio. Eu tô apavorado, é verdade. Eu não tô conseguindo lidar com... Agora, fora isso, tem os implantes, né? São microsistemas que são colocados nos corpos, em seres humanos, nas abduções. Então já existem vários... falar. Eu já ia perguntar, já vou riscar essa pergunta aqui, que eu ia perguntar se existem pessoas que realmente são abduzidas, e você já está me trazendo aqui algumas provas disso aí. Existem milhares de pessoas que já foram abduzidas. O que são isso? Não só no Brasil, mas lá fora. O que é isso? Então, isso aí são microsistemas que são colocados, às vezes pelas narinas, às vezes nos braços, nas pernas, de pessoas que são levadas a bordo das naves. Né? Então, até o falecido Claudeiro Covo, que era um pesquisador, eles falavam que essas pessoas eram cobaias humanas. E, na verdade, é isso aí mesmo. E eles colocam esses microsistemas com alguma finalidade. Claro. A gente apenas pode abordar teoricamente isso. Então, poderia ser algum equipamento que localizaria a pessoa onde quer que ela estivesse, colocaria algumas ações, faça isso, faça aquilo. Pode ser, pode haver essa hipótese de eles colocam um negócio na pessoa. Sim. E aí ele fica ali no teleguiado? Tipo, né, com um joystick, vamos dizer assim, e brincando com a pessoa, usando de repente a vista dela e a audição para captar imagens, para captar sons, né, para colocar alguns comandos. E existem pessoas... Isso teoricamente falando. Existem pessoas, você falou que milhares de pessoas já foram abduzidas. Existem pessoas que foram abduzidas e que simplesmente não fazem a menor ideia de que foram abduzidas? Tem pessoas que não sabem e que vão lembrando flashes da sua experiência. Porque geralmente, quando ocorre a abdução, existe um outro fenômeno que ocorre junto, que a gente chama de missing time, ou seja, tempo perdido. Então a pessoa vê um OVNI e de repente vê o ser lá e aí apaga. Quando ela volta a si, às vezes o objeto já não está mais, e aí ela vai olhar no relógio. Naquele momento inicial era, por exemplo, 1h10, mas aí quando ela olha novamente no relógio já era 3h20, por exemplo. Se passaram 2 horas e 10 minutos. Mas isso é um porre ela de não vodka. sabe um porre de vodka. Por aí, mas é um porre alienígena, né? Mas as pessoas, elas se lembram de terem visto alguma coisa. Sim, viram alguma coisa, mas não lembram da experiência em si. Tá. Aí conforme vai passando os dias, às vezes ela vai fritar um ovo, por exemplo. Aí tá fritando o ovo, aí lembra do olho da criatura, né? Porque é aquela gema grande. Sim. Aí lembra, aí começa a ter umas visões. Aí ela fala, pô, eu tô ficando meio doida. Aí de repente ela vê alguma figura, alguma coisa na internet que lembra alguma coisa. E aí até que ela cai na mão de um pesquisador, de um ufólogo, que indica um hipnoterapeuta para fazer uma hipnose regressiva, e através da hipnose é retirado alguns bloqueios, não todos. E aí ela começa a lembrar partes da experiência que ela teve dentro da nave, que pode ser coleta de material, experiência genética, relações sexuais, que às vezes ocorrem, e implantes. E falando dos implantes, só para vocês terem uma ideia, esse doutor aqui, que é o doutor Roger Leir, que escreveu esse livro aí de Varginha, ele teve em Varginha também, ele é americano. Ele é especialista, ele já é falecido, mas ele era especialista em fazer cirurgias
para retirada de implantes desses abduzidos e contatados lá dos Estados Unidos. Não só dos Estados Unidos, mas ele também chegou a viajar para outros países para, junto com o Darrell Sims, que é outro pesquisador vivo ainda, fazer essas extrações. Agora, o que ele observou em tudo isso? Que existiam implantes metálicos e existiam implantes biológicos. Para que serve isso e qual a composição? Cara, alguns... Não querendo te contar, isso é assustador porque tem um negócio aqui que é uma espiral. É espiral. Que provavelmente os caras foram rachando lá no... Assim, não é um negócio fácil de fazer. Eu ia brincar que assim, pode ser o DIU, né? Porque já que eles querem ter relação sexual, não querem engravidar humana, né? Porque, de verdade, assim, tem uns formatos aqui... Óbvio que se parar pra pensar assim, dá pra fazer... Hoje, o ser humano já consegue fazer provavelmente tudo aqui. Mas tem análise dos materiais? Você falou que tem biológico. Como é que é isso de implante biológico? Então, é assim, geralmente o biológico, para você detectar no corpo, tem que ser ressonância magnética. Senão não detecta. Se for metálico, um simples raio-x já detecta um negócio lá. Outro dia eu fiz até uma live lá no meu canal, no Enigmas e Mistérios, sobre um caso... que aconteceu aqui em São Paulo com uma pessoa que trabalhava no Banco do Brasil e ela foi abduzida e deixada num outro lugar mais à frente, numa outra marginal. E quando ela foi levada para dentro, foi colocado um desses implantes. Então ela tinha uma chapa antes, de 1984, com o chip de um lado, depois eles raptaram novamente e transportaram ou tiraram esse e colocaram o outro do outro lado, para depois, mais na frente, outra abdução e aí retirar definitivamente os implantes. Ela tem as marcas dentro do crânio, né, uns risquinhos, até hoje, de um lado e do outro. E isso então daí... essa pessoa ela foi abduzida 2 vezes, é isso? 3 vezes. Botou de um lado, botou do outro e depois tirou. 3 vezes. E tem as chapas... Mas que trampo, né? Que caro, né? Tem as chapas, né? Que comprovam que tinha alguma coisa ali na cabeça dela mesmo. Se tiver extraterrestre, tava barato. Porque aparentemente os caras estão vindo 3 vezes pela mesma pessoa. Tem alguma coisa. E eu conversei com ela, né? Depois que eu fiz a live, eu recuperei o contato que eu tinha com ela muito tempo atrás. Ela tá morando atualmente no interior de São Paulo. E ela disse que continua tendo avistamentos. Na chácara dela aparece, às vezes, naves, seres diferentes do Mas é lógico, né? Essa daí já é uma cliente premium, né? Então, tem gente que é assim. Tem gente que parece que continua perpetuando durante a vida dela e às vezes passa pro filho, pro neto. Então tem alguns casos que é assim. Uma pode talvez ser ofensiva, mas eu quero entender, tá? Primeira coisa, tem alguma coisa em comum entre essas pessoas que... porque se for de coisa científica, eu fico pensando muito nisso, de tentar chegar em alguma coisa palpável pra ciência em si. Tem algo em comum entre essas pessoas? Já teve alguma análise nesse sentido? Sei lá, tipo, ou tipo sanguíneo, ou idade, ou lugar de nascença, ou, enfim, peso, sei lá. Alguma coisa que une essas pessoas? A gente tentou fazer isso, pra ver o que tinha de convergência, até pra ver por que pega esse e não pega aquele. E não tem, por exemplo, pega um loiro, pega um moreno, né, pega uma pessoa aleijada, né, que tem deficiência, pega uma pessoa normal, né, então não existe um padrão. Mas eu vou contar para vocês aqui, teve um caso em 83 em Chapecó, Santa Catarina, com um advogado chamado Antônio Nelson Tasca, que ele chegou a perguntar, por que eu? E aí a alienígena, né, a tripulante lá do OVNI, que chamava, ela disse o nome dela, falou que ela chamava Kabbalah, e o mundo dela era o mundo de Agalê. Então, Kabbalah do mundo de Agalê. Ela falou assim, ó, a gente pegou você porque você tem a mente cósmica. Agora, que raio de mente cósmica? É uma mente cósmica. E aí vem a outra pergunta que eu acho que essa talvez possa ser ofensiva de alguma forma, que é tipo, por exemplo, essa moça que tá vendo o OVNI a vida inteira, alguém deu uma examinada na moça pra ver se tá tudo certo com a cabeça mesmo, se ela tá, né? Porque eu acho que é uma dúvida de muita gente, assim, pô, mas a pessoa tá vendo coisa a vida inteira. Será que não tem alguma coisa, o rapaz da mente cósmica, será que ele não fumou um negócio diferente, uma bombinha ali e viu, sabe? Existe alguma coisa nesse sentido? Então, geralmente nós, assim que somos ufólogos sérios, a gente acompanha
quando tem assim um indício de que o caso ele vem se repetindo de geração em geração, de tempos em tempos, a gente faz o acompanhamento da pessoa. E a primeira coisa que a gente vê é se ela não tem nenhum distúrbio psicológico, psiquiátrico. Até para vocês terem uma ideia, no caso Varginha, por exemplo, quando as meninas viram, o caso chamou tanto a atenção da ufologia mundial, que veio, por exemplo, dos Estados Unidos, um psiquiatra da Universidade de Harvard, e ele chama John Mack. Deixa eu achar ele aqui. Nossa, juro, eu quero muito que eu aqui. Ficar um ano com essa pasta tua, porque, meu Deus, esse aqui é o John Mack, ele é um psiquiatra da Universidade de Harvard. Ele veio falar com a Liliane e com a Valkyria, as duas irmãs que viram a criatura de Varginha lá no terreno baldio. E no final, eu tive o privilégio de ficar operando a câmera durante a análise clínica que ele fez como psiquiatra nas duas meninas. E no final, as palavras dele foi o seguinte: eu rasgo a minha carteirinha de Harvard de psiquiatra se elas estiverem falando mentira. Ou seja, elas viveram mesmo uma experiência verdadeira, traumática, viram a criatura. E por que ele estava aqui no Brasil? Para fazer esse tipo de análise. Quem mandou ele aqui? Ele era o pica da área. Mas quem mandou ele pra... Ó, aqui tá, quem foi buscar esse cara? Ele foi a Gilda Moura, que é uma pessoa que também faz hipnose regressiva aqui no Brasil. Certo. Hoje a gente praticamente só tem ela, assim, mais confiável e da velha guarda, né? Para fazer esse tipo de hipnose regressiva nos contatados. Inclusive ela faz terapia de grupo com pessoas que viveram experiências similares, até para as pessoas se reintegrarem à sociedade. Porque depois que passa por uma experiência traumática dessa, muitas vezes a pessoa, né, fica doida. Dá uma pirata. Dá uma pirata. E o que deu? Vamos falar do caso Varginha agora, então? Ô Edson, quer perguntar de outra coisa? Não, em cima do caso Varginha. O caso Varginha é o caso mais impressionante que você já viu ou não? Não. Então vamos falar do Varginha primeiro, depois a gente fala do outro. Depois a gente vai para esse. Ó, o caso Varginha é um que eu gosto muito, né? Porque eu tive involucrado na pesquisa desde o início. Que ano que foi? Né? Em 1996. Você estava começando? Você já estava há muito tempo brincando com isso? Não, já estava desde 85, né? Com um grupo. Que eu fundei o grupo em 85. Então, 96 já tinha passado um tempinho. Me conta essa parte do tipo, aconteceu... Te ligaram, você indo pra lá, tendo que... Conta como é que foi esse processo. Então, os pesquisadores principais do caso é o Birajara Franco Rodrigues, que é esse que tá aqui. Mas deixa eu achar que acho que tem um... Aqui. O Birajara Franco Rodrigues. Então você tava no set lá dos caras que... Eu sou o grupo do grupo do set. Porra, isso aí é bem falado, sempre bastante falado. O grupo do set. Manda aqui pra mim, Cello, por favor. Aí tem o... Meu Deus. Opa, caiu. Parabéns, Marcão. Ai, meu Deus. Falei que não queria pegar, que eu tava com medo. Esse aqui, ó. Grupo do set. Cara, é que assim, de verdade, vocês não têm noção a qualidade do material, tipo, de impressão e o cuidado com o material, cara. É impressionante. Ó, então, falando aqui pra vocês. Então era o Birajara Franco Rodrigues, é o advogado que mora em Varginha. Ele que ficou sabendo da boataria, ele tava viajando pra São Tomé das Letras, ele voltou pra Varginha. Chegando em Varginha, ele ouviu que umas meninas tinham visto uma espécie de demônio. Aí ele foi saber o que é isso aí, o que tá acontecendo. Em seguida, ele já começou a receber que o exército tinha tido umas movimentações esquisitas, corpo de bombeiros e no hospital regional. Aí ele foi para lá, conversa com um, conversa com outro, sacou que alguma coisa estava acontecendo e estava sendo acobertada, né? E aí, nesse inteirinho, ele ligou pro Claudeir Covo, que era do Grupo Infa em São Paulo, que eu era o vice-presidente do Grupo Infa. Aí o Claudeir já me falou, ó, tá acontecendo um fato assim em Varginha, e o Bira me chamou pra ir lá. Final de semana a gente vai pra lá. Tipo ontem, assim. Isso. Na primeira semana que aconteceu, você já tinha ganhado mídia, já tinha... Não tinha ainda. Ainda tava aquele burburinho. Tava o burburinho. Aí a gente foi pra lá. Aí... Nesse inteirinho chega o Vitório Pacatini, que veio de Belo Horizonte. A mãe dele morava em Três Corações e ele conhecia toda a galera da ESA, Escola de Sargento das Armas de Três Corações, do Exército. E aí ele falou com um amigo dele, e aí o cara já gravou uma fita contando.
Primeiro foi um cara do bombeiro. Aí depois ele conseguiu 2 caras do exército, que tinham participado de um transporte dessa criatura. E que tinham visto a criatura dentro do hospital. Aí eu chamei o Jamil Villanova, que era croquinista, fazia desenho. Ele que fez essa cabeça aqui, ó. Essa cabeça de ET, fez alguns desenhos. Esse desenho foi o Jamil que fez. Nossa, e são desenhos que geralmente estão na internet, né? Falando sobre. Geralmente aparecem esses desenhos quando vai falar de Varginha. Isso, que é com base na descrição do que as meninas viram naquela época. E a gente passou então a investigar. Como o caso ganhou um outro estado, ou seja, havia uma informação de que as criaturas tinham sido levadas para a Unicamp. Aí a gente agregou o Eduardo Mondini e o irmão dele gêmeo, que é gêmeo. Ele não tá aqui na foto, mas só um vale porque é só igual. um vale porque é igual, né? Inclusive um fez a faculdade pro outro para passar, entendeu? Deu tudo certo. Ai, que bom que vão legal, cancelar né? o diploma dos dois. Vai você preso, entendeu? Os meninos perderam a cara. Né? Mas aí a gente chamou eles porque eles moravam em Sumaré, estavam pertinho ali da Unicamp e poderiam dar ser nosso olho, nossa visão mais próxima ali da onde estava fervendo a coisa. Né? Então, Varginha criou-se o grupo dos 7. Depois aí teve uma reunião no dia 4 de maio de 96. Eu vi um negócio. O que é isso? Isso é um desenho simulando o que os bombeiros capturaram no Jardim Andere, num barranco. Então tem um barranco que fica aqui embaixo. Deixa eu ver se tem uma... Aqui, ó. Esse barranco, a gente tá em cima. Aqui a criatura foi vista pela manhã. Foi chamado o corpo de bombeiros para fazer a captura. E aí eles capturaram com luvas, redes, uma criatura. Foram várias criaturas. Aí teve depois um policial militar, mais à tarde, que capturou a criatura, que é o Marco Elixerese. Aqui está uma simulação, eles levando já para o pronto-socorro, depois levaram para o hospital regional, mas o Marco Elixerese é esse aqui, ó. Vou mostrar, ele veio a falecer depois por conta de uma infecção, esse cara aqui, ó. Ah, que foi o PM, que PM. encostou no bicho. Isso, ele capturou Eu a lembro criatura, disso, cara. capturou a criatura com as mãos limpas. Aqui, ó. Então lá, ó, vírus destrói PM que caçou o ET de Que Varginha. jornal que é esse? Esse é o Notícias Populares, é aquele sangrento, né? Ah, é que você torcia, saia sangue, né? Torcia, saía sangue. Mas trouxe aqui a matéria, né? Teve outros jornais também. Ele morreu que quanto publicaram. tempo depois do... Ah, foi um tempinho depois, porque ele... Mas ele apareceu com mancha em casa, né? Tinha um negócio Não, desse. ele apareceu com... Ele Um foi arranhão. arranhado embaixo Lembro da disso. axila. E aí depois ele começou a ter um pelo encravado, um negócio meio diferente. E aí tentou tratar na corporação, no médico da corporação da Polícia Militar. Ele era da P2, da inteligência. E aí não deu muito certo, depois ele foi piorando. E aí foi pro pronto-socorro, onde o Dr. Cesário tratou dele, mas aí não tinha mais jeito. Antes dele morrer, ele contou pro Dr. Cesário que tinha participado mesmo da captura da criatura. Substâncias não identificadas, né? Isso. Ó, como foi a morte do PM, que 20 de janeiro ele captura, 6 de fevereiro percebe um furúnculo no sovaco esquerdo, 7 de fevereiro microcirurgia para abrir, 9 começa a sentir dor nas costas, 11 mais dor, aí acha uma hérnia de disco, dia 12 toma banho já na cama porque não consegue se mexer, dia 13 realiza exame e raio-x, dia 14 dor se espalha para o corpo inteiro, dia 15 às 9 da manhã tem infecção aguda, UTI 11h30 entra em coma, 11h45 morre. Caracoles. Foi em pouco menos de um mês. Pouco menos de um mês. Na verdade, nem um mês. Nem um mês. Nem um mês. É. Mas as complicações começaram antes. E a Muito família rápido. dele afirma que ele participou sim. E que chegaram a ver inclusive a camisa rasgada. Que ele trabalhou à noite, a paisana, junto com um colega dele chamado Eric Lopes, que não quer falar sobre o assunto. Provavelmente foi orientado, né, pelo comando. Todos, né? Todos negam, ninguém quer falar porque a ameaça é muito grande em cima do caso Varginha. As duas meninas que você falou que, né, que foram entrevistadas, que viram, que se deu delas? Na verdade foram 3, né? É a Liliane, a Kátia e a Valquíria. As duas irmãs, hoje elas têm uma loja de suco
no centro de Varginha. E a Kátia, eu não sei o que Mas elas que ela ainda faz? falam sobre o assunto ou elas também recuaram? Porque quando elas eram muito jovens e acho que o negócio tava fervendo, então elas falaram bastante e tal, mas depois disso elas continuam falando? O Não, que acontece? atualmente para elas falar, elas cobram. Né? Então tem um cachê lá para ela poder falar. São essas daqui, ó. A Liliane, a Valquíria e a Kátia. São essas 3 aí. Além das 3, a gente descobriu, né, porque o caso fez 25 anos, então a gente acabou publicando na revista Alvine Pesquisa uma matéria de 25 anos. Aí a gente colocou ali a avó da lutadora Márcia Ribas, que é de Varginha, lá de UFC, né, lutadora de UFC, ela... Amanda Ribas. Não. Amanda Ribas, que é de Varginha. A avó dela chegou a ver a criatura no Jardim Andere também. Então, agora está aparecendo várias pessoas que viram a criatura, que viram objetos lá. Tem, por exemplo, ontem na live eu falei a respeito de pessoas que viram dentro do hospital, alguns médicos, enfermeiros, pessoas que estavam acompanhando doentes, né, eram acompanhantes, e viram naves dando rasante no Hospital Humanitas, que é a Ediara. Ela estava com a mãe dela lá. As enfermeiras falaram, só pode ser por causa daquela criatura que passou aqui, eles estão procurando, né? Que era uma nave que tinha lá fora. Eles estavam vendo pela janela no fundo do corredor do Hospital Humanitas. Você falou que foi mais de uma criatura que foi capturada? Foi, pelo menos 4. Pelo menos 4. E o que aconteceu com essas criaturas? E a gente acredita que seja mais. Sim. Porque houve operações de captura no dia 20, 21 e 22. Então foram, e assim, tem médicos nesse livro mesmo do Dr. Roger Leir, né, que é aquele sobre o caso Varginha, ele fala, isso aqui, ó. Nesse livro tem um depoimento que ele colheu de um médico do regional, que é um ortopedista, onde ele dá detalhes da criatura, porque segundo esse médico de lá, a criatura teria sido levada pelo exército e estava com uma fratura na coxa. Uma fratura exposta. E como ele é ortopedista, ele tinha que dar um jeito naquilo. Então ele fez análise de sangue, fez algumas análises clínicas antes de ver como que ele ia resolver o problema daquela criatura estranha. Então ele descreve para o Dr. Roger Leir, que é médico também, médico para médico, dentro de uma terminologia bem acadêmica e médica, os detalhes da criatura. Então os olhos, ele fala que os olhos eram vermelhos, pareciam 2 piscinas cheias de líquido que giravam. Ele fala, por exemplo, da conformação craniana, que tinha 3 protuberâncias, uma frontal, 2 laterais e que eram ósseas, ou seja, tinha um osso por dentro da pele. Podia ser um frequentador da Augusta, né? Podia ser uma pessoa que... Cara, assim, eu tô vendo aqui que teve... Tipo, a tua conclusão aqui, né? Falando do apelo para eles liberarem o material e tudo mais. É muito doido, porque você falou que o psiquiatra ele fez aquela análise. Isso, mas não acabou ainda. Sabe o que eu consegui agora recentemente? Faz pouco tempo? Pouquíssimo. Eu tive em Minas Gerais, em várias cidades, porque estava tendo avistamento em Lavras. O pessoal filmou lá e tal. Então eu acabei indo para Lavras e outras cidades, passei por Varginha. E eu entrevistei um ex-recruta que participou da captura da criatura. Inclusive ele chegou a fazer um desenho bem legal da criatura. Esse desenho aqui, ó. Esse aqui foi o desenho que ele fez. Ele esteve a 1,5 metro da criatura, praticamente. E foi um dos ex-recrutas que capturou essa criatura. Tá meio ruim, mas... Caramba, cara. Esse aqui foi um outro desenho também de um enfermeiro. Pra mim isso aqui é o mais assustador. Tô com medo até de do enfermeiro que viu dentro do hospital. E você veja que... Tem semelhança com os desenhos. Tem um outro desenho que nós temos de um outro militar. Deixa eu só achar aqui. Que é de um outro militar que é muito parecido com isso também. E que ele participou de uma operação pente fino no Rio Verde. Essas pessoas, por exemplo, vamos supor, essa pessoa que desenhou, outra pessoa que desenhou, elas tiveram contato. Isso aqui foi a carta que esse militar me mandou em julho de 96, já mais com um desenho. Mais um desenho, não é? E você vê que é parecido, Posso né? ler aqui? Se vê um e outro, eles têm a mesma configuração.
Posso ler aqui, Edson? Pode Isso sim. aqui foi mandado em julho pra você mesmo? Em julho. Acho que se não me falha a memória é 22 de julho. Ah, mas vai ter memória também lá longe, hein, querido? Ó. Prezado pesquisador, sou militar da ativa da Escola de Sargentos das Armas, de 6 Corações, tomei a liberdade de escrever para contar o que vi no relacionado ao ET declarado por programas de televisão e jornais que divergem em região. Não posso me identificar por questões de represálias dos meus superiores. No final de semana pensei bastante e resolvi escrever. Eu e outros colegas de farda participamos de uma operação no Rio Verde, pois avistamentos de criaturas foram reportados. Houve o fato do avistamento e captura no dia 20 de janeiro, mas 5 meses depois novamente naves e seres apareceram por aqui. Eu e mais uma equipe com um sargento fizemos uma patrulha no rio e eu vi um ser estranho com características das primeiras capturadas. Faço um desenho no papel de seda para que o prezado pesquisador tenha detalhes do bicho. Que é esse aqui. Que é esse que o DVD mostrou ali. Era muito feio e vimos ele saindo da margem direita e correu para o mato. Devia ter uns 60 de altura e era marrom escura, com olhos vermelhos e chifres. Que pode ser as protuberâncias, né? Meu colega que participou da outra patrulha no dia 4 de julho disse que viu nas águas um ser todo peludo do tronco até a cabeça. Os olhos eram vermelhos iguais. Espero ter ajudado nas pesquisas, infelizmente não posso me identificar nesse momento. Atenciosamente JC. Você correu atrás de ver quem era esse JC, não? Não. Na época não, porque... ia ferrar o cara. Ia ferrar o cara, exatamente. Então, assim, hoje alguns já estão tendo um pouco mais de coragem Pra estar falando sobre isso. Por quê? Pô, esse porque JC dá pra ir alguns atrás, hein, graus Edson? de sigilo já estão caindo. Então a gente consegue. Agora, aí você fala assim, pô, mas essa criatura não foi filmada? Foi filmada, foi fotografada. E a gente tá correndo atrás para ver se consegue esse vídeo. Se eu conseguir, eu jogo no ar. Nossa. Lá no canal Enigmas e Mistérios. E aí uma coisa que eu queria perguntar, acho que Varginha cobrimos, né? Mas tem um negócio aqui que... Cara, se libera um negócio desse, não enlouquece mais as pessoas do que... Porque é ótimo saber que existe, tal, mas, cara, imagina se todo mundo descobrir que realmente é verdade. Não fica um em Varginha e imagina, sei lá, o que você acha que pode rolar? A primeira coisa que acontece é abalar as convicções de muitas pessoas, sabe? Abalar a fé de muitas pessoas, porque a fé de algumas pessoas está relacionada com a não existência de nada fora desse planeta. Exatamente. O que você acha, assim, tipo, Porque assim, eu sei que você trabalha por isso, porque você quer, né, que libere isso, que você possa estudar e tudo mais, mas como sociedade como um todo, cara, o que seria da gente? O que você imagina? Ou, de repente, você consegue uma filmagem dessa do ET de Varginha, tudo, fique comprovado que realmente existiu, estão entre nós, estão... O que você imagina da sociedade? O que acontece? Então, assim, a gente pode apenas teorizar o que pode acontecer. Claro. Pode gerar um pânico? Pode gerar uma convulsão social? Muito. Também pode. No meio religioso também, porque foram enganados durante esse tempo todo? Também. Dentro do meio governamental ou mesmo militar da área de segurança, pode dar algum problema em termos de alguma pessoa que se sentir afetada pelo fenômeno, de repente requerer aí fazer um processo e recolher uma indenização. Sim. Por conta de uma segurança que não existe? Pode. Então pode ter N situações, mas por que os governos acobertam até hoje? As causas principais eles querem ter essa tecnologia para pegar um disco voador lá, extraterrestre, alienígena, qualquer coisa assim diferente, fazer uma engenharia reversa, desmontar o disco, construir um disco voador terrestre ou algum armamento tecnológico terrestre para usar com fins bélicos para dominar outras nações. Então esse é o principal motivo de esconder. O segundo motivo é para evitar o pânico generalizado. Aí o terceiro que eu colocaria aí seria esse negócio do imposto, né? A gente paga imposto para a segurança nacional, que em relação ao fenômeno OVNI não existe. Então as pessoas podem, como já tem, tá? Nos Estados Unidos, eles pegam e ficam tentando processar o governo para tentar ganhar alguma coisa, porque teve o caso, por exemplo, Cash Landrum, que ela teve muito próximo a um objeto voador não identificado, tinha alguns helicópteros em volta desse objeto que ela identificou como sendo norte-americano, e ela lutou durante muito tempo. Ela veio a falecer depois de câncer, mas ela tentou lutar para conseguir uma indenização, porque aquilo ali ou era um disco voador que os americanos estavam rodeando, ou era já algum armamento que fugiu do controle e ela foi afetada. Mas ela não ganhou.
Né? Por quê? Porque o governo norte-americano não reconhecia naquela situação o fenômeno. Pode ser que com essas liberações que vão ocorrer agora em junho, a gente tenha aí, por exemplo, os Estados Unidos falando alguma coisa a mais desse fenômeno, ou trazendo alguma documentação que seja mais comprobatória de que o fenômeno exista. Eu acho que eles não vão correr a leviandade de falar que o fenômeno é alienígena ou extraterrestre. Isso não. Mas provavelmente vão falar, olha, existe um fenômeno ocorrendo e que é desconhecido, que a gente não sabe o que é. Pode ser alienígena? Pode ser armamento de alguma outra potência que está espionando a gente? Também pode. Tanto é que ele usa um termo atualmente chamado FANI, que é Fenômeno Aéreo Não Identificado, ou UAP, né, que é a sigla norte-americana da Marinha, que eles usam para denominar atualmente o fenômeno. Antigamente era UFO, né, Unidentified Flying Object, que é o objeto voador não identificado. Alguma coisa do que você já viu, assim, do que você já pesquisou, etc. Tem duas grandes referências de coisa UFO pop, digamos, que tipo Arquivo X, que, porra, tem sei lá quantas mil formas e... Então, obviamente tem muita coisa ali que são roteiristas muito bons, viagens incríveis, mas tem coisas que são parecidas. Teve um que era sobre objeto não identificado que fazia movimentos de L, né? Que é um movimento impossível de se fazer com uma nave e tudo mais, que eu assisti esses dias, inclusive. E tem, tipo, sei lá, meio que negócio do Vingadores, assim, tipo, uns bichos, uns monstros gigantescos querendo destruir a Terra. Existe alguma coisa, né, desses dois que faz sentido? Ou existe alguma série e filme que retrata com um pouco mais de fidelidade perto das coisas que você já viu? Assim? Muito da ficção, ela repete a realidade, mesmo que seja uma realidade ufológica pouco convincente ainda ou pouco concreta, mas que vez ou outra ocorre. Então aí você tem filmes, por exemplo, Intruders, que é Intrusos, né, que foi baseado em pesquisas do Buddy Hopkins, né, que era um pesquisador norte-americano que investigou centenas de casos de abduzidos. Então no filme ele retrata 3 casos reais, né? Lógico que coloca algum ingrediente para o filme ficar mais de entretenimento, certo, mas você tem um escopo, um fundo autêntico, real. Tem o Travis Walton, que foi o protagonista de um caso que aconteceu em Snowflake em 75 nos Estados Unidos. Foi abduzido junto à vista dos lenhadores amigos dele e deu origem ao filme Fogo no Céu, que é Fire and Sky, né? Então também é um filme bem realista, embora tenha algumas partes que são ficção. Então tem Contatos Imediatos de Terceiro Grau também, que é um clássico. É um clássico. É um clássico. Então tudo você sabia que esse filme teve a consultoria do J. Allen Hynek, que foi um consultor do projeto Blue Book, que projeto Livro Azul, que os Estados Unidos em 1952 ele instituiu um projeto, que era o Projeto Livro Azul, para investigar vários casos, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Tem casos até brasileiros dentro do escopo do Projeto Blue Book, hoje liberado lá no Arquivo Nacional Norte-Americano. E esse projeto ele findou-se em 69, quando o governo brasileiro estava criando aí o seu órgão de investigação, que era a CIOANI, Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Mas o que a gente sabe é que, embora os norte-americanos tenham fechado esse projeto Blue Book, eles criaram um outro projeto com outro nome. Então, ao longo do tempo, nunca acabou a pesquisa ufológica nos Estados Unidos. Sempre os órgãos de inteligência deram atenção para o assunto. O Pentágono, né? Atualmente o Pentágono é o que tem mais coisa. São investidos lá trilhões de dólares em pesquisa, tá? Porque eles estão interessados em quê? Nos metamateriais. Porque esses materiais advindos, seja de naves acidentadas, seja de implantes, vão colocar a tecnologia terrestre num patamar mais elevado, dentro de pouco tempo. Eu não tenho dúvida nenhuma que esses materiais que eles estão trabalhando já vem trabalhando há algum tempo, vão trazer tecnologias aí que a nossa sociedade vai ficar boquiaberta. Já está acontecendo.
na área médica, na área de telefonia celular, né? Então aguarde aí por próximos anos muita coisa legal. A gente tinha falado, vocês tinham perguntado sobre o caso Varginha, se era o principal ou não. O mais impressionante. Mas, eu trouxe um documento só, mas a pasta é bem grande também. Aí lá vai ele deixar a gente com medo de que é um novo, documento da Polícia Militar, lá de Cláudio, de Minas Gerais também. Outro caso mineiro, né? Esse aconteceu em 2008 e envolveu a perseguição de seres. Está escrito isso textualmente pelo capitão Eisenhower, austríaco, que era o capitão. Tem o BO aí, mas deixa eu te mostrar aqui onde que está escrito os seres luminosos. Isso aqui é inédito, tá? Esse é o caso mais impressionante que você o mais impressionante porque os militares perseguiram, tiveram interação, fotografaram os objetos e assim, colocaram num relatório que, através da Lei de Liberdade de Informação, aqui o SIC, Serviço de Informação Cidadão, eu consegui esse documento. Então eu pedi oficialmente e recebi oficialmente. Hoje eles já estão mais espertos com o Edson Boaventura, então não estão liberando mais nada, né? Eles falam que não existe o documento, ou que perdeu no incêndio, ou que perdeu na enchente. São as 3 respostas básicas, copia e cola e põe lá e não me dá nada. Mas nessa época que eu pedi esse documento, eles me cederam esse relatório, que tem várias testemunhas civis e militares, e ele fala aqui, ó. Lê aqui, ó. Só essa primeira partezinha aqui, ó. Estávamos na caminhonete Mitsubishi transitando em uma estrada vicinal, quando o sargento William viu algo no mato. Ele virou a viatura 13533 em direção aos seres luminosos, entre aspas, né? Quando aproximamos, 15 ou 20 metros, esses começaram a deslizar por entre as canas. Estávamos a cerca de 20 km por hora e esses continuavam à frente e à direita. Era perceptível que aquelas coisas andavam, entre aspas, sem tocar o chão. Não vimos pés nem dedos, mas percebemos braços, pernas e cabeça ovalar. E, embora fossem luminosos, não iluminavam. Estranho. Chegamos a uma lagoa e tivemos que parar. Demos ré no veículo militar e paramos em um ponto de comandamento. Ficamos a cerca de 100 metros de distância desses seres observados, entre aspas. Eles não apareciam na câmera. O lago, que estava refletindo a luz da lua, não aparecia no visor da câmera, embora estivessem à nossa frente. Os seres humanoides eram muito brilhantes, não vimos olhos e não apareciam na máquina fotográfica. O sargento Valdir Araújo Silva tentou de tudo para fotografar aqueles seres, entre aspas, mas eles não apareciam. Mesmo com o zoom da lente, apareciam apenas os vagalumes. O lago era muito limpo, mas parecia fundo, não conseguíamos raciocinar. Gostei isso aqui foi o desabafo, né? Tivemos dor de cabeça. Adorei que tá tipo um bagulho sério ali. Não conseguimos raciocinar. Tivemos dor de cabeça, dor no corpo e medo. Levei a mão a minha arma, mas o braço estava muito pesado. O sargento William da Silva ficou vislumbrado com o que víamos e falava o tempo todo: olha lá, chefe, olha lá, chefe. Tanto este oficial quanto os 2 sargentos vimos as mesmas coisas e percebemos as mesmas coisas daquilo que estávamos observando. Que loucura, bicho. Então isso é um relatório hoje, por exemplo, oficial da Polícia Militar, que fala aí de uma perseguição a seres. E eles também chegaram a fotografar os objetos. Isso aí apareceu durante 10 dias lá na região. De 2008. 2008. Muita gente viu esse fenômeno na região e teve interação não só com os objetos, mas também com os seres que apareceram lá nessa cidade mineira também. Então por que eu falo que esse caso ele é mais importante que Varginha? Porque a gente já tem aí alguns documentos bombásticos com algumas afirmações feitas pela equipe de militares que falam detalhes daquela perseguição. E é oficial, oficial, conseguido oficialmente. Não, são fotos de vários lugares, só para vocês terem uma ideia, né? São fotos noturnas. Caso da França. Aí dá o Bosque d'Anzlevar na França. Aqui é o México, 1991. Isso é assustador. Só que grande pastel no Havaí, um pastelão. Pastelão, Uma fogaça. Eu tenho mais de 2.000 fotos atualmente do mundo todo. Cara, algumas do Brasil. Esse aqui dá muita agonia, porque esse aqui parece que é tipo um disco de metal. Não, é muito nítido na foto. Yungay no Peru. Pergunta, tá? Bem de leigo mesmo, assim. Tá, beleza. Pô, por que eles aparecem tão espaçado em tempo, em local? A primeira pergunta.
E a segunda, que tipo, no caso de Varginha, pô, vieram, pô, mataram os irmãos deles ali, né? Passaram os caras e pegaram. Por que não voltaram pra tentar buscar? Voltaram. Tanto é que o fenômeno, ele continuou ocorrendo durante muitos dias. E meses também. Durante meses, as pessoas vendo ali Mas o eles não fenômeno desceram nos mais. céus. Em alguns lugares, sim. Não em Varginha especificamente, mas em cidades vizinhas a gente soube de pouso que ocorreu. Por exemplo, em Três Corações, na zona rural. Então aí teve algumas coisas desse tipo aí. E por que então tantos lugares... Porque assim, geralmente não é em grandes centros, né? É difícil ser em grande centro. Por que zona rural? Tem algum pensamento sobre isso? Assim, geralmente quando eles estão próximo a grandes centros, eles interferem, né, na parte de iluminação. Então pode dar blackout, pode causar a parada do funcionamento do motor de um carro, por exemplo, interferência em aparelhos eletroeletrônicos, televisão, etc. e tal. Então chama muito atenção. Já no interior, onde aparece mais, né, lá você não tem, né, tem uma casinha aqui, outra colar, e eles estão interessados em quem? Nas pessoas para fazer determinados tipos de experiência. Então lá é o lugar ideal onde não vai fazer alarde. Embora eles já apareceram também em grandes centros. Por exemplo, tem o caso Voronezh, foi na Praça Vermelha, na Rússia, em 1989. Eles pousaram, desceram seres grandes, parecendo tipo robôs. Foi visto por todo mundo, foi aquela loucura. Tem, por exemplo, numa escola, o caso Ariel, lá na África, onde vários alunos viram o objeto descendo, as criaturas. Então, assim, tem casos que às vezes aparecem e tem centenas e milhares de testemunhas. Tem jogo de futebol que já apareceu OVNI e milhares de pessoas viram. Um caso pesquisado pela Aeronáutica Brasileira, que o próprio Major Zani me contou, aconteceu em Ibiúna, um colégio, mais de 400 pessoas viram um OVNI lá em Ibiúna. Tem um caso em São João del Rei, que saiu no jornal, agora veja a data, 1939. Nossa. E o jornal fala que mais de 2.000 pessoas viram... Em Ibiúna? Não, em São João del Rei, Minas Gerais. 1939. Viram uma luz misteriosa sobre o morro. Então tem um jornal de novembro, de dezembro de 1939 que fala o depoimento ali de pessoas influentes da cidade de São João del Rei naquela década de 30. Ou seja, antes da era moderna dos discos voadores já se falava de um fenômeno luminoso que tinha todas as características do fenômeno que nós estudamos hoje, que é o fenômeno dos OVNIs. E se a gente ficar em Minas, só em Minas, por exemplo, você vai ver que a Mãe do Ouro, por exemplo, que são lendas históricas da região, todo mundo ali, os mais velhos já viram a Mãe do Ouro, que é aquela luz que aparece em cima dos maciços montanhosos, morros, e eles dizem que aonde ela vai e baixa é porque tem ouro enterrado, né? Tem uma lenda assim, mas na verdade são sondas ufológicas que aparecem e são denominadas com essa terminologia folclórica. Que loucura. E agora vamos lá, né? Tipo, tem muita gente que não... Ó, essa foto eu que bati. Essa foto é sua? Fui eu que bati. Você tava onde? Eu tava voltando do almoço. Naquela época eu trabalhava de gerente. Porra, é recente, era cara. gerente da PSO, Dá pra ver? que é a plataforma exatamente de suporte aqui, ó. operacional do Banco do Brasil. E eu ficava ali no Jardim do Mar, né? Ficava no Jardim do Mar. E aí eu saí, naquele dia eu não quis comer comida normal, fui comer hot dog, próximo ao fórum ali. Aí resolvi voltar por trás do fórum, entrei na Avenida São Paulo, do lado do Parque Lazuri. Quando eu estava atravessando o canteiro, eu percebi um brilho do lado esquerdo do olho assim. Aí que eu olho, vi esse objeto aluminizado, um disco mesmo, né? Arredondado assim, refletindo a luz do sol. Eu não tive dúvida, peguei um iPhone 5S que eu tinha na época, saquei do bolso, que era um celular corporativo até, e tirei a primeira foto. E aí eu tive o cuidado de pegar aqui a vegetação e o poste, um pedaço que o objeto estava bem alto, tá vendo aqui?
E aí depois eu fui tentar puxar no zoom o celular assim, mas não deu tempo. O objeto fez o movimento de L, mas muito rápido e subiu numa velocidade estonteante. E aí o que aconteceu? Eu só tive a oportunidade de bater uma única foto. Chegando lá, eu estava tremendo, mostrei para os outros gerentes que tinha, pô, acabei de ver um disco voador e tal. Liguei pro meu cunhado também. Aí meu cunhado falou, me passa a foto. Aí passei. Aí falou, ó, você fica, que eu queria já colocar no YouTube, no Facebook, né? Tamanha euforia de ter conseguido. Ele falou, não, agora você é uma testemunha. Então, como você é testemunha, você não é ufólogo. A gente vai analisar sua foto. Aí começou a me inter... Aí ele passou pro Philip Kling David, que é um analista de foto carioca, né, do Rio de Janeiro. E aí ele pegou e começou a analisar a foto. Enfim, foram feitas várias análises. Eu tenho... até hoje foram 9 análises que foram feitas. Todas deram como autêntica essa fotografia. Não está aqui não. E 23 pessoas na cidade lá de São Bernardo viram esse fenômeno no mesmo dia que eu fotografei, em dias anteriores e dias posteriores. E assim, nesses casos que eu vou perguntar, acho que faz sentido nesse caso também. Tipo, alguém tenta dar outro tipo de explicação ou tentam, ou simplesmente algo tipo não explicado? Porque às vezes fala assim, ah não, é um negócio que caiu, ah não, caiu de um satélite. Então, só para você ter uma ideia, assim, ficou como algo não identificado. A aeronáutica me pediu a foto, me pediu o relato e os relatos das pessoas que viram antes e depois e no dia. Então quase aquele questionário você respondeu para a aeronáutica também. Isso, mandei. Tá lá, em algum lugar tá lá. Eu tenho as trocas de e-mail, tudo. Estou esperando até eles liberarem isso no Arquivo Nacional. Porque se não liberar, é porque eles têm um arquivo paralelo e ficam escondendo. Que eu tenho plena convicção que tem. Tem um outro arquivo que eles não liberam tudo. Só libera a ponta do iceberg. Só um pouquinho para dar um cala-boca nos ufólogos. E na época, eles escreveram assim, depois que analisaram a foto, né, lá na aeronáutica, falou assim, sua foto é impressionante. Que eu tinha perguntado, é um drone, é alguma coisa? Ele falou, drone não é, mas sua foto é impressionante. Foi isso que eles falaram. Cara, assim, é um os formato... próprios militares da aeronáutica. E por que disco, hein, cara? E outra coisa que a gente fez na época é investigar se tinha algum avião, alguma coisa voando. Então eu fiz tudo pedido oficial pro aeroporto, né, de Congonhas, para os órgãos militares, o DECEA também, para saber se tinha alguma coisa. Não tinha nada. Naquele horário, 1h18, que foi a hora que eu bati a foto, do dia 2 de setembro de 2016, eles falaram, ó, não tinha rota, não estava passando avião, não tinha nada ali, naquele momento. Então você pegou alguma coisa, e eu levei para especialistas em drone também, que tem alguns grupinhos ali em São Bernardo, que mexem com isso. Então eu levei, ele falou, cara, isso aí não é drone não. Não sabemos o que é isso. Mas drone não é. Tem alguns casos inexplicados você citou a figura folclórica lá em Minas Gerais, tudo. Tem alguns relatos de, por exemplo, eu sei de um imperador chinês ou japonês que passou toda uma tecnologia, foi o primeiro imperador, e ele desenvolveu uma série de tecnologias, e o último relato dele da civilização da época é que ele, após passar todas aquela sabedoria dele, ele montou em um dragão dourado e sumiu no céu. Isso há milhares de anos atrás. É lógico que a gente pode entender isso hoje como um extraterrestre que esteve aqui, passou é uma teoria, né? Pode ser, teoricamente, pode ser interpretado. Assim como se você pegar, não só os chineses, mas japoneses, os egípcios, os indianos, né? Então, tem livros antigos, né, escritos antigos, tipo o Ramayana dos Vedas, o Kandisur tibetano, Mahabharata, que eles trazem falando dos Vimanas, que era uma estrutura que voava meia piramidal, que inclusive muitas das arquiteturas que hoje existem nesses lugares antigos reportavam essas Vimanas,
que eram naves que os deuses utilizavam para se locomover, e vez ou outra também brigavam, né, entre si. Porque parece que tinha a guerra do bem e do mal. Isso não é coisa recente, é coisa que já vem de longa data, e vários livros antigos religiosos falam a respeito disso. Não só livros religiosos, mas também livros históricos. Por exemplo, eu estou com um aqui, que é uma publicação do jornal Gazeta Oficial do Império do Brasil. Ela é datada do dia 26 de novembro de 1846, e ela traz uma descrição do Barão de Melgaço, Augusto Leverger, bem conhecido em Mato Grosso, e ele era um integrante da Marinha brasileira naquela época, na época do Império, e foi publicado no jornal um avistamento que ele teve, ele mais 2 canhoneiras que estavam no Rio Paraguai, junto com mais de 40 pessoas, né, marinheiros ali, que viram um fenômeno. Era um fenômeno luminoso que em certo momento se dividiu em 3. E isso mereceu até um registro oficial. Tem uma carta dele também, feita do próprio punho. E o Marquês de São Vicente, que naquela época era tipo um cônsul lá do Paraguai, ele viu também do Paraguai. Depois eles fizeram um cálculo trigonométrico, né? Fizeram uma triangulação e descobriram que o Marquês de São Vicente viu era o mesmo, e pelo horário era a mesma coisa que eles estavam vendo quando estavam chegando pelo Rio Paraguai, lá na capital paraguaia, né? Assunção. Então, veja que ao longo dos anos a gente tem vários registros que não fala de disco voador, né? Sim, mas que hoje mas que hoje, pela característica, isso, se tratem do mesmo fenômeno. Então, o fenômeno ele tem assolado a nossa população desde que o mundo é mundo. E na pré-história, por exemplo, você tem pintura rupestre, petroglifo e algumas esculturas. No Brasil mesmo eu já visitei vários sítios arqueológicos, né, passeando por lá, em Goiás, por exemplo, que tem essas estruturas, seres com capacete, com antena no capacete, que sugere que essas visitas já são de longa data. Agora, outra coisa que eu queria perguntar. Por exemplo, aquele fenômeno que tem as estátuas lá na Ilha de Páscoa. Aquilo você acredita que foram alguns presentes de extraterrestres? Não. Eu estive na Ilha de Páscoa, inclusive lá eu fotografei também um OVNI, vou te mostrar. Ele é um ímã. É um imã. A gente tem que tomar cuidado, Marcão, quando sair daqui, que olhar pro céu vai ter alguma coisa. Assim, deixa, não me passa nada. Eu tô com um cu na mão aqui que você não tem ideia. Quando ele tá procurando ali, ó, pô, puta papo bom, velho. Se inscreve no canal aí, clica no gostei, ativa o sininho, aquele negócio todo aí, ajuda nós e passa pra alguém pra ficar com medo igual você. Né? Não passa medo sozinho. Eu tô com o cu na mão aqui que meu amigo... Olha, na Ilha de Páscoa, eu estive fazendo uma visita de pesquisa lá, junto com a minha esposa também, a Margarete, que tá ali, ó, tá ali escondidinha, ali, ó. Lua de mel que chama, Margarete é uma santa, porque imagina aguentar isso. Visita de pesquisa, DVD. Tava tomando uma marguerita ali, tranquilo. Eu e Margarete olhamos pro céu. Olha, Margarete, você tá vendo aquilo? E o que aconteceu, né? A gente foi fazer essa pesquisa, é uma área de grande incidência ufológica, e eu tive essa sorte fotográfica de fotografar esse objeto voador não identificado lá. Agora, as estátuas, os moais, né, conhecidos moais, eram os extraterrestres que faziam, tem um monte de gente que fala, era transportado, né, o pessoal em antigravidade, disco voador carregava aquilo. Nada disso. O carregar já descobriram, né, que eles vão andando, isso, né? Ele andando, vários indígenas ali puxando cordas dos dois lados. Ia fazendo que nem um João Bobo, né? Porque o material, embora seja estátuas grandes, o material utilizado é lava vulcânica, então é aquele material poroso, é mais leve. E se você for na pedreira de Rano Haraco, você vai ver que existem 7 caminhos de saída dessas estátuas, que é justamente os locais. Se você seguir em cada caminho desse, você vai chegar onde tem estátua.
Você não vai achar uma estátua fora daqueles 7 caminhos. E o que era a estátua? Era a estátua do deus extraterrestre cabeçudo? Não, também. Ali era uma forma deles reverenciarem as pessoas importantes da ilha, ou seja, o rei ali da tribo, uma pessoa de influência. Então aquilo ali é a foto em forma de escultura de uma pessoa importante. E o que tem embaixo da estátua? É um jazigo funerário onde foi enterrado aquele camarada que eles tentaram fazer ali. Então tem uma formação bem bonita lá que tem 15 estátuas assim. É tipo uma mureta e tem 15. Aquilo não é um monumento funerário. Ali foi para registrar uma reunião de 15 chefes de tribos, né? Então foram representados naquelas estátuas os 15 maiorais ali naquela reunião de união que eles tinham, porque tinha problema com alimentação. Aí tinha, por exemplo, uma um campeonato que eles faziam lá para a tribo que ganhava tinha que ser sustentada pelas demais. Aquela que o competidor da tribo que era escolhido era o vencedor, eram 7 virgens, né? Ele tinha 7 virgens, não sei como ele dava conta de 7 virgens, né? Porque é difícil, né? Mas é assim, eram dadas 7 virgens para ele e toda a alimentação dele e da tribo que ele pertencia era sustentada pelas demais, que perdiam. Ok, desmistificamos Ilha de Páscoa, mas tem outra questão também que eu quero ver se você vai desmistificar também ou se você vai atestar. Aqueles desenhos em plantações inexplicáveis. O que é aquilo? Então, os famosos crop circles, né? A gente pergunta, o homem tira da manga. Impressionante que já estava ali, já assustador. Ali. Ó, esse aqui eu tava falando para vocês do recorte de jornal. Sim. As 2.000 pessoas que viram em 1939 em São João del Rei. Fenômeno com PH. Esse era um fenômeno. Esse aí é o jornal daquela época. Que loucura, bicho. Assim, tudo que eu falo, eu provo. Sim. Eu não vou ser leviano ao ponto de falar alguma coisa que eu não sei. Ou quando eu não sei, eu falo que eu não sei. Então, círculos ingleses, o que é? São grupos especializados, competidores também na Inglaterra. Eu tive lá em 2002, chama Cyclemakers, né? Então, Cyclemakers, né? Que eles fazem círculos nas plantações usando cordas e tabuinhas. Tábua que ele vai andando pisando, né? E tem que ser à noite, porque aí tá fresquinho, né? Orvalho, tudo, então ela não vai quebrar o talo do trigo, nada. Ele vai só dobrar. Porque o pessoal fala, mas é dobrado, né? Só pode ter sido uma nave alienígena, só pode ser aí uma mensagem do extraterrestre. Quer dizer, é ridículo você pensar que extraterrestre vai ficar fazendo desenho para mandar mensagem. Ele geralmente baixa, deixa a marca do pouso, que é diferente dessas coisas que aparece dos crop circles. E aí tem alguns que são feitos, né? Fake também na internet, sim, através de computador, e tem alguns originais. Os originais são bonitos? São, porque como existe essa competição, como existe a competição, eles querem fazer o mais bonito, o mais elaborado, o maior, tal. Agora, esse aqui só pode ter sido um ET bêbado, né? Ou com mal de Parkinson. Isso aí é no sul do país nosso, Santa Catarina, que na verdade a gente já ficou sabendo aí que isso daí é tudo falso mesmo. É feito com motociclo aqui, porque tem até o caminho dos carros entrando aqui, ó. Pessoas que fizeram, tá, com o intuito de vender revista, de publicar, fazer evento, falando que era os extraterrestres mandando mensagem e tal. E aqui, inclusive, um outro lá do sul do país, que aparece até o número 43, que era o número do candidato na época das eleições. Que beleza, Partido Verde aqui, ó. E assim, o ET é tão... Fez a folha de maconha, né? Se apagar a última aqui, ó a folhinha de maconha aqui, ó. Então. Aqui, a folhinha de maconha.
Que beleza, hein? Então é assim, na verdade, o fenômeno dos círculos é algo bonito para botar em camiseta, fazer alguma coisa, mas não tem nada de extraterrestre nisso aí. Agora, um OVNI pode vir nessa plantação e pousar e deixar uma marca? Isso pode acontecer. Aí o que vai acontecer no local? Geralmente o solo fica estéril ou super adubado. Aí você colhendo a amostra e analisando, você vai ver que houve uma alteração. Pode alterar o pH do solo também. Você faz uma análise pegando a amostra de dentro, de fora, vai constatar isso. Então ocorrem na vegetação também algum tipo de alteração. Nas sementes elas podem ficar mais enrugadas, com a parede da célula meio alterada. Isso é o que acontece num pouso autêntico de OVNI. Mas isso aí é bobeira. E sabe o que acontece? Eles vendem ainda a entrada. Então o fazendeiro que tem o desenho lá, ele cobra de 1 a 2 libras para a pessoa entrar lá dentro e ficar brisando, né? Fica brisando, pensando que está recebendo mensagem dos ETs lá, né? E isso daí, infelizmente, joga contra a ufologia séria, né? A ufologia de raiz, né? Mas, infelizmente, tem dessas coisas fake na ufologia mundial. Sim. Clara, assim, de verdade, a gente tem um monte de quadro que a gente nem fez, nem vai fazer, porque acho que não cabe. Não faz sentido, porque a conversa foi boa pra cacete. Tem 3 perguntas só que eu vou fazer, que são pra gente finalizar aqui o programa, porque, enfim, foi massa demais. A gente tá ajudando a desemburrecer o nosso ouvinte. Qual que é um livro ou um filme que você indica para as pessoas? E pode ser da ufologia até para ajudar no tema, mas o que você indicaria de filme e livro? Filme e livro. Então, livro eu indico meus livros. Esse é a hora. Eu tenho o livro Alienígenas no Passado do Brasil, que traz 14 casos que ocorreram antes da era moderna dos discos voadores com tripulantes e brasileiros. Eu fiz a pesquisa em jornal, algumas pessoas eu tive a oportunidade de conversar, entrevistar elas pessoalmente. Tem a primeira abdução brasileira que aconteceu em 1931 em Campinas, com o senhor José Florencio. Então vale a pena adquirir esse livro e saber um pouco mais da ufologia no passado do nosso Brasil. E tem outro que é OVNI, Arquivos Militares, também um livro da minha autoria, que fala a respeito de documentos oficiais e 3 casos de pouso de OVNI que foram avistados em Ibiúna, no interior de São Paulo. Eu estou escrevendo também aí um livro sobre Varginha, outro sobre a explosão do OVNI em Ubatuba, né? Então aguarde aí que vai ser bem legal. Tem o livro Olhos de Dragão, se você quer saber mais sobre o chupa-cabras. Tem um livro sobre mutilações humanas também envolvendo o fenômeno OVNI, também a Estranha Colheita, vale a pena você ter na biblioteca, porque são obras científicas, né? Tem um livro do meu amigo Paulo Baraqui Werner, também digital, só entrar lá no site da revista www.ovnipesquisa.com.br, tem o livro lá, tem várias histórias, várias pesquisas de campo e sérias também. Então, se você quer iniciar, procure esse material. Filmes, eu indico o Intruder, se você quer aprofundar em abduções. Travis Walton também é um caso bem legal e baseado em fatos verídicos, tem um pouquinho de ficção, mas a história é muito legal. Contatos imediatos de 3º grau, para você entender o que é um contato de 1º, de 2º, de 3º grau, quando já deixa marcas, né, na testemunha. Então vale a pena. E tem um documentário da Amazon chamado The Phenomenon. Então é um documentário com depoimentos de pessoas que experienciaram o fenômeno OVNI. Tá imperdível, saiu esse ano agora, então vale a pena. E tá previsto aí o James Fox, que é o produtor desse filme, tá fazendo uma produção, uma superprodução sobre o caso Varginha. Ele já entrou inclusive em contato conosco para estar entrevistando. Ele deve vir em agosto aqui para o Brasil para fazer um documentário sobre o caso brasileiro de Varginha. Excelente. Legal demais. E eu queria só deixar um último apelo, que é o seguinte: a gente está para fazer uma vaquinha aí, né? Um crowdfunding, né? Para que a gente consiga fundos para montar um museu ufológico,
né, que a gente tem muito material, né, a gente quer expor nesse museu ufológico os fragmentos de Ubatuba, amostra de locais onde pousou OVNI, documentos oficiais, fazer algumas maquetes de casos clássicos brasileiros, enfim, não só a parte ufológica colocar no museu, mas também a parte de meteoritos, astronáutica também. Então a gente já está se articulando, mas a gente precisa de investidores para poder viabilizar isso, se possível em São Paulo ou em algum outro lugar. Fazendo isso, a gente vai disponibilizar a memória da ufologia brasileira para um número maior de pessoas. E também vamos evitar que todo esse estudo que eu já faço de 40 anos e de outros pesquisadores também, que eu tenho material que já faleceram, não morram, né? Se perpetuem e que outras pessoas saibam o que aconteceu historicamente dentro da pesquisa ufológica no Brasil. Legal demais. E tirar esse monte de casa esse monte de coisa de casa, né, Margarete? Que não deve ser fácil. Não é fácil. Esse monte de Margarete tá aqui e ela falou, por favor, gente, colabora. Bota no museu, favor, pelo amor de Deus. É impossível entrar lá em casa, tem coisa pra espalhar tudo, não é? É verdade, Ele tem cara de bagunceiro, Margarete. Eu tento organizar, mas é tanta coisa que vai chegando todo dia, né, que não dá. Edson, é o seguinte... Te recebemos muito bem aqui, você foi muito bem recomendado pelo nosso amigo Daniel Oliveira. Daniel Araújo. Daniel Araújo. É o nome do teu amigo, pô. O Pax Torzão. Isso, muito bem recomendado. Falou, leva o Edson lá que vai ser... E realmente foi muito bom o nosso papo. Mas aqui a gente tem uma prenda que o convidado tem que pagar. E essa prenda é o seguinte. Cada convidado que vem aqui, ele não pode ir embora sem nos indicar e nos dar de presente um convidado. Então a gente vai pedir para você agora pegar nos seus contatos alguém que você acredita que seria uma entrevista muito interessante, tão interessante quanto a sua, sabe? E nos dê esse convidado de presente. Você vai entrar em contato agora pelo WhatsApp, mandar uma mensagem para ele. A resposta não precisa vir agora, mas ele aceitando, depois você nos passa o contato. E por favor, nos dê agora. Vamos ver quem é que vai vir aí, hein, Edson? Olha, eu indicaria não sei se já veio aqui, mas o Rafael... ET Bilu, excelente. Excelente. Rafael Fire. Rafael Fire. Fire, conhece ele? Não. Ele é mágico. Uhum. E também ele mexe com essa parte de programas infantis. Mas é um cara muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão ter um papo muito interessante com ele. Mágico e interessa. Com certeza ele vai fazer aparecer algumas coisas, desaparecer outras aqui. De repente, né, desaparece aí 500 mil inscritos, né? Ou aparecem 500 mil inscritos. Desaparecer nem dá. Mas eu vou falar com o Rafael. Eu vou Por favor, mandar a mensagem agora. E aí vou pedir para ele entrar em contato com vocês. Fala Vou onde passar também o contato. Isso, você passa o contato. Vamos ligar para ele aqui agora. Pode mandar um áudiozinho. Pode ser mandar áudio no WhatsApp, Tá bom, que aí a pessoa não fica constrangida, tem que aceitar, não é? Exato, aí fica chato. Não, até Fala, a gente até então, gosta, mas... Mas pelo respeito à pessoa. Não esquece de se inscrever no canal. Se inscreve também no canal dele, Enigmas e Mistérios também. Viu que puta papo bom? Pô. É isso. Vai lá. Tá no áudio já ou tá ligado? Eu tô ligando no vídeo aqui, Olha ó. Meu só, Deus do céu, ó. que medo. O pessoal falar não na hora é chato, né? É desagradável. Chato. Ou pior, a pessoa não atender, né? É, falar, é o Edson. Ai, falou, é o Edson lá. É o Edson, o jogo. Lá vem o Edson falar que viveu o disco voador. Lá vem o Edson querendo me pedir um quarto emprestado pra botar Só mais se coisa. ele tá gravando também. Pra botar Pode mais ser também. Pode ser Manda que um tá WhatsApp. Manda um Vou áudio. mandar. Manda um mais áudio. fácil. Manda um áudio. E depois a gente fica sabendo a resposta. Falar aqui, ó. Rafael Fire. Tudo bem, meu amigo? Eu estou aqui participando do Elementar Show Podcast, né, com meu amigo aqui Marcão Nascimento e com o DVD Castilho. Sou eu. DVD Castilho. E a gente vai te indicar aqui para você participar do programa, falar aí um pouquinho da sua vida, né, dessa parte sua com essa parte infantil e também mágica, cara. Vem preparado aqui para fazer coisas aparecerem e desaparecerem aqui do local, tá bom? Então é isso aí. Depois eu vou passar o contato seu para eles vão estar entrando em contato contigo. Beleza? Um grande abraço. Tchau.
Maravilha. Demais. Maravilha. Bom demais. Edson, obrigado demais pela tua presença, cara. De verdade, agradecemos muito. O papo foi incrível. Eu tô saindo daqui com o cu na mão de um jeito que eu não esperava. Eu tô chateadíssimo, na verdade. Tô com muito medo. Assim como eu tinha quando passava no programa do Ratinho, as coisas de Varginha, eu me cagava de medo. Eu estou com essa sensação hoje. Mas, cara, o papo é muito bom. Divertido. Que assim, e é coisa que dá assunto. Que se a gente ficasse aqui, dava pra falar 2 dias seguidos. Mas obrigado demais, cara. Quer dar mais algum recado? Eu que agradeço vocês e a hora que quiser que a gente volte aí, continuar falando a respeito desse assunto ou de um aspecto específico da ufologia, a gente está à disposição. Queria agradecer também aí ao seu público e pedir para se inscreva no nosso canal e se inscreva no Elementar Show, tá? Então, tá dado aí o recado. Obrigado aí, valeu. Bom demais. Muito obrigado, mais um excelente papo. Mais um excelente papo. Obrigado, você que tá aí, se inscreve, não esquece da gente, manda pra alguém pra passar esse medo junto com nós. E Elementar, que semana que vem tem mais. Um abraço. Muito obrigado. Valeu. Bom demais, hein? Bom demais, bom demais. Excelente. Excelente.